Nós estamos estudando o livro de Atos. Vamos prosseguir. Na aula passada nós falamos sobre Atos capítulo 11. Alguém esteve aqui na semana passada, se lembra mais ou menos o que foi falado em Atos 11? Nada? Léo, lembra o que a gente falou na aula passada? Alguma coisa pelo menos? Atos capítulo 11. Nada ficou marcado, gravado assim? O que a gente falou na aula passada? Não, né? Ou memória difícil, né? Esqueci. Atos 11 a gente vai falar sobre a igreja em Antioquia, lembra disso? Né? E do início do ministério do apóstolo Paulo, vai contar como Barnabé vai à cidade, é enviado pelos apóstolos à cidade de Antioquia por causa do surgimento da igreja lá. A gente viu que primeiramente o judeu cristão, ele só pregava Jesus para outros judeus. Ele não pregava para pessoas de outras nações, de outros povos. Ele falava inicialmente só para os judeus. Mas alguns judeus cristãos, que foram expulsos por causa da perseguição que se deu quando Estevão morre, alguns judeus cristãos da cidade de Chipre, da ilha de Chipre, da cidade de Cirene, eles vão começar a falar alguns gregos lá da cidade de Antioquia. E o grego passa a receber a palavra de Deus e muitos começam a se converter. E os apóstolos vão ouvir acerca dessas conversões. Os apóstolos na cidade de Jerusalém vão ouvir que se converte, que os gentios estão se convertendo. Então eles vão pegar a Barnabé, enviá-lo à cidade de Antioquia, para tomar conhecimento daquela situação, ver como a igreja está se saindo naquela cidade. Então o cenário vai então mudar da cidade de Jerusalém, da Palestina, de Cesareia, de Jope, das cidades da Palestina para Antioquia da Síria. Barnabé chegando lá, vai exortar os cristãos, os novos cristãos a permanecerem na fé. E ele vai se lembrar do apóstolo Paulo, que foi enviado à sua cidade natal, Tarso, na Cilícia. Sei que o mapa é pequeno, mas vocês têm uma noção. Tarso está mais ou menos aqui, Então, Barnabé está na cidade de Antioquia da Síria. Ele vai a Tarso buscar Paulo. E Paulo, então, começa efetivamente o seu ministério. Isso são os acontecimentos do capítulo 11. Capítulo 12, então, Lucas vai dar uma pausa para começar a narrar uma outra história. A perseguição que acontece à igreja. Agora não é mais uma perseguição meramente religiosa, realizada pelo Sinédrio, pelos líderes da nação judaica. Aqui vai ser uma perseguição política, porque quem vai fazer essa perseguição, quem vai dar aso a essa perseguição é Herodes, o rei. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre quem é esse Herodes, porque você vai ver vários Herodes na Bíblia, mas são muitas pessoas diferentes. Então começa assim o versículo 1, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Esse Herodes aqui é Herodes Agripa I, o que Lucas vai chamá-lo de Herodes. Por quê? Porque ele é da família de Herodes. Eu coloquei aqui um pouco da genealogia de Herodes para vocês entenderem, porque como a Bíblia fala sobre vários Herodes, a gente fica meio confuso, Esse Herodes Agripa, esse Herodes que o Lucas está falando aí, é esse aqui, Herodes Agripa. Ele é descendente de Herodes o Grande. Quem é esse Herodes o Grande? Herodes o Grande é aquele dos tempos do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, quem reina sobre a Judeia é esse camarada aqui, Herodes, chamado Grande, que foi um excelente administrador. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, não dá para a gente falar muita coisa por causa do tempo, mas Herodes foi um excelente administrador, mas também um ditador, um terrorista. Ao mesmo tempo que ele construiu grandes cidades, e ele é o responsável por iniciar a reforma do templo de Jerusalém. Vocês sabem que os apóstolos, vão chegar os discípulos vão chegar para Jesus e vão falar, olhar para o templo e vai falar, que belas pedras, que construção,
construção grandiosa. É esse Herodes aqui, mas é aquele mesmo Herodes que vai mandar matar as criancinhas. Lembram-se dessa passagem? Né? Quando os magos chegam lá perguntando sobre o nascimento de Jesus. Esse Herodes aqui, com medo de perder o seu trono, com medo de perder o seu reinado, vai ordenar a matança das crianças, né, de Belém, dos arredores de Jerusalém, por causa do nascimento de Jesus. Esse Herodes aqui, ele não é um judeu de nascimento. Ele é descendente de Antípater. Antípater era um idumeu, ou seja, ele era das regiões de Edom, por aqui por baixo, tá? Baixo da Palestina. Ele era um idumeu. E ele, Herodes, é filho desse casamento de Antípater com Ciclos, que era uma princesa nabateia. Os nabateus, vocês vão identificar, era um povo que ocupava a cidade de Petra. Todo mundo sabe hoje, Petra é um patrimônio da humanidade, vocês sabem disso, né? Petra é aquela cidade que foi toda construída na rocha. Até hoje, né, existe a cidade, né, e é um patrimônio cultural da humanidade. Aquela região era dominada pelos nabateus, ainda nos tempos de Jesus. Então, essa princesa com o Antípater, né, com o idumeu Antípater, vão ter vários filhos, dentre eles, o que importa aqui para a nossa história, Herodes o Grande. Herodes ele vai ter 5 esposas. Dóris, que vai dar o seu primeiro filho, né, o seu primogênito, vai herdar o nome do avô, Antípater. Mariane era judia, ela era da família dos Macabeus. Vocês lembram, né? Talvez a maioria aqui sabe que os Macabeus são a dinastia que vai dominar a Palestina entre, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, Mariane era herdeira do trono Asmoneu ou Macabeu, tá? De Asmon. Mariane vai dar a Herodes o Grande 5 filhos, 3 homens, que vocês talvez não tenham ouvido falar, Aristóbulo, porque eles não aparecem na Bíblia, Alexandre, Herodes Filipe, Salícia e Ciclo, são 2 mulheres. Herodes vai ser responsável pela morte dos seus 2 filhos de Mariana, inclusive pela morte, de ordenar a morte da própria Mariana, que segundo a história era a esposa que ele mais amava. E eu penso aí, se era a esposa que ele mais amava, imagina porque, né, ele mais odiado. Manda matar os seus filhos, manda matar o seu cunhado, Hircano, que era sumo sacerdote. Tudo isso também é a obra de Herodes, né? Herodes vai casar-se também com Cleópatra. Aqui não é Cleópatra do Egito, ela é Cleópatra aqui de Jerusalém. E vai ter com ela Filipe o tetrarca. Esse Filipe aqui aparece nas páginas da Bíblia. Ele casa também com Maltácia samaritana. E dela vai sair os herdeiros, Herodes Antipas e Arquelau. Todos esses 3 aqui vão ser os sucessores de Herodes. Todos esses 3 aparecem nas páginas da Bíblia. E também casa com Mariana. De Aristóbulo vai sair Herodes Agripa I, que é esse que Lucas aí menciona, né, no capítulo 12, que vai iniciar essa perseguição, na verdade não contra toda a igreja, mas sobre alguns da igreja, principalmente a sua liderança. Entendido? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bárbara, por que Herodes mandou matar os filhos dele? Intrigas palacianas. Na verdade, um filho se volta contra o outro e eles vão dizer para Herodes que esses 2 aqui, porque esses eram os pretendentes do trono. O povo judeu preferia os 2, porque eram descendentes de uma judia. Então, os seus filhos vão tramar e envenenar a cabeça do pai, dizendo que eles querem assassinar o seu pai. E antes que isso aconteça, Herodes manda matá-lo. Manda matar a sua esposa por ciúme do seu irmão, né? Ele acredita que a sua esposa teria tido um caso com o seu irmão, estava tendo um caso com o seu irmão, e aí ele vai mandar matá-lo. Então Herodes tinha, ao mesmo tempo, uma grande habilidade administrativa,
mas também detinha uma grande crueldade. Desses todos, nós vamos ver Arquelau. Na sua morte, Arquelau vai dominar sobre a Judéia. E é por isso que quando José vai para o Egito, o anjo avisa ele em sonho, não volta para Belém, né? Vai para regiões da Galileia. Por quê? Porque quem reina no lugar de Herodes, nesse momento, é Arquelau. Arquelau vai herdar toda a crueldade do pai, só que ele não herda nenhuma habilidade administrativa. É por isso que 6 depois de Cristo, ele vai ser deposto, vai ser banido para o exílio da Gália, e aí começam a reinar na Galileia, na Judéia, os procuradores romanos. É por isso que nós vemos lá Pilatos e outros, Copônio, aqui nesse primeiro momento, vai ser designado como procurador. E vemos também, nos dias de Cristo, Herodes Antipas. Quem é esse Herodes Antipas? Herodes Antipas é aquele que Jesus vai chamar de raposa, né? Por sua esperteza, por sua habilidade, né? Sua malandragem, sua esperteza. Jesus chama ele de raposa. E Filipe o tetrarca, que vai governar em regiões da Batanéia, enfim, esses nomes mais estranhos, tá? Entendido? Alguém mais alguma pergunta? Compreenderam, gente? Então, esse Agripa aqui, ele é neto de Herodes o Grande, descendente de Aristóbulo, né? E depois, nós vamos ver um outro personagem, que é filho de Agripa I, Herodes Agripa II. Esse também aparece nas páginas da Bíblia. Esse vai ser falado lá em Atos 22, 23, 26, que é o julgamento de Paulo, né? Perante os procuradores romanos, Félix, Festo, vai aparecer aí a menção a Herodes Agripa. Então eu coloquei ali mais ou menos, ó, Antipas, ele foi procurador romano na Palestina. E aí você pergunta, como é que um Idumeu vai parar, né, dentro do palácio judaico? Na época dos Macabeus, eles vão dominar a região de Edom. Os limites da Palestina vão se estender até Edom. Então, Antípate tinha uma grande habilidade, né, administrativa, né, era um grande mediador. Ele vai se infiltrar, né, vai ser chamado para ser conselheiro da casa do rei, da casa real. E com o seu jogo político, ele consegue fazer os seus filhos dominarem a região da Palestina. Procurador romano na Palestina, Herodes Magno, ou Herodes o Grande, o filho de Antípate. Ele vai comandar a Galileia. De 37 a 4 a.C., é rei de toda a Palestina. Matou as crianças de Belém. Divide o seu reino entre os 3 filhos, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe tetrarca. Arquelau, nascido de Maltácia samaritana, etnarca da Idumeia, Judéia e Samaria. Herodes Filipe, nascido de Cleópatra, tetrarca da Itureia, Batanéia e Traconite. Herodes Filipe, Herodes Antipas, irmão de Arquelau, tetrarca da Galileia e Pérea. Herodes Antipas é aquele que matou João Batista e vai participar da condenação de Jesus. Vocês lembram que Herodes vai estar em Jerusalém na época da crucificação? Quando a gente estudou João, a gente falou sobre isso. Herodes, embora fosse governador da Galileia, ele vai estar na época da Páscoa em Jerusalém. E aí, nesse momento, Pilatos vai mandar Herodes, né, entrevistar a Jesus. Vai querendo se livrar, né, daquela batata quente que era Jesus, da condenação daquele homem que ele mesmo considerava inocente. Ele vai enviar Jesus a Herodes Antipas, porque Herodes Antipas era rei sobre a Galileia. E como Jesus, embora sendo judeu, porque nasceu nas regiões da Judéia, em Belém, mas era conhecido como Nazareno, né? Não conheciam ele por seu local de nascimento. Conheciam ele pelo fato dele ter nascido, dele ter sido criado, né? De ter passado a sua infância, adolescência e idade adulta em Nazaré. Herodes Agripa I é filho de Aristóbulo e neto de Herodes Magno, rei de toda a Palestina. Esse é que vai matar o apóstolo Tiago, irmão de João, que nós vamos ver agora. E Herodes Agripa II, filho de Agripa,
reina sobre algumas regiões do norte da Palestina e controla o templo entre 48 e 70 depois de Cristo. Você vendo aqui. Aqui é mais ou menos um mapa, ficou meio confuso aqui, mas é mais ou menos onde cada qual vai reinar. Arquelau vai reinar sobre essa região aqui, ó, em azul. Herodes, o Filipe o Tetrarca vai reinar sobre essa região aqui, né? E Herodes Antipas vai reinar sobre essa região aqui. Agripa, primeiro, ele praticamente vai reinar sobre toda esta região. Tá? A questão das fronteiras, elas vão mudar muito, porque depende do imperador, né? Depende do favor do imperador para aquela pessoa. Agripa II, ele vai reinar mais sobre essa região aqui ao norte. Tá? É só para vocês terem uma ideia. E mata, então Herodes Agripa, ele vai estender a mão sobre alguns da igreja. E nessa ele vai matar a espada Tiago, irmão de João. Matar a espada significa aí decapitar. João, filho de Zebedeu, vai ser decapitado. Vamos lá, Mateus 20, do 20 ao 23. Porque na verdade o que acontece aí com Tiago é o cumprimento de uma profecia, né? É o cumprimento daquilo que Jesus disse acerca do que aconteceria com os irmãos. Quem achou pode ler. Então se aproximou dele a mãe, os filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Observe o que Jesus diz para a mãe, né, dos dois, a mãe dos filhos de Zebedeu. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber. O que significa aí o cálice? Sofrimento. Vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. Qual é o batismo aí de Jesus? Sua morte. E eles dizem, acredito eu, sem entender, né, exatamente o que Jesus está querendo dizer. Podemos. E de fato, é o que vai acontecer. Vão ser perseguidos, né? Tiago vai morrer decapitado. E aí você vai dizer, mas e João? João foi o único dos apóstolos que não morre, né? De uma morte trágica. Segundo a história, ele vai morrer de morte natural. Mas ele vai ser exilado na ilha de Patmos, né? Ele vai ser perseguido. E diz a história que ele chegou a ser colocado diante de um caldeirão de óleo fervente e não morreu. E por isso ele vai ser exilado na ilha de Patmos. E lá em Apocalipse 9, vai dizer: eu, João, irmão vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo para eles, acerca do que eles iriam viver, acerca do sofrimento que eles iriam experimentar por causa da palavra de Deus. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então Herodes Agripa, ele vai ver que o que ele estava fazendo agradava aos judeus. E os judeus, por que ele quer agradar os judeus? Porque os judeus tinham grande desconfiança com a família de Herodes. Pelo fato de Herodes não ser um judeu de nascimento, né? Eles olhavam aquela família e reinavam sobre eles com reservas. Por isso Herodes Agripa, ele quer agradar os judeus. E segundo a história, segundo o historiador Flávio Josefo, os judeus gostavam muito de Herodes Agripa. E ele então continua mandando prender também a Pedro. Você veja que o ataque aqui é contra a liderança, né? Primeiro ele mata Tiago, o apóstolo. Depois ele vai mandar prender a Pedro. E aí Lucas dá uma informação: eram os dias dos pães ázimos, ou pães ázimos. O que significa isso? Era uma festa.
em que os judeus se abstinham de comer pão com fermento, porque ela precedia logo a Páscoa. Então, 7 dias se comemorava, passava essa semana sem comer pão com fermento, que era chamada a festa dos dias dos pães ázimos. E em seguida se comemorava a Páscoa, a libertação do Egito. Por que isso? É a lembrança, né, dos dias dos antepassados. Porque antes de eles saírem do Egito, o que Deus fala? Né? Tira o fermento, tira o pão com fermento. Então isso aí é tudo um memorial para se lembrar dos dias dos antepassados. O que havia acontecido com eles nos anos anteriores. Eles então se abstinham de comer e de tocar, e entrar, inclusive até de entrar em casa de gentios, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então nós vemos aqui que Pedro também é preso na mesma época que Jesus. Né? Jesus foi preso na época da Páscoa. E Pedro também vai ser encarcerado pela 3ª vez aqui por Herodes Agripa. E havendo prendido, lançou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. Ou seja, 16 soldados vão guardar a Pedro. Não 16 de uma vez, porque o costume romano é 4 soldados para cada vigília da noite. Primeira vigília da noite, a noite do judeu começa às 6. De 6 às 9, uma vigília, 4 soldados. Segunda vigília, de 9 à meia-noite, mais 4 soldados se revezavam. Terceira vigília, de meia-noite às 3, mais 4 soldados. E de 3 às 6 da manhã, quando começava o dia, mais 4 soldados. E aí você pensa, para que isso? Né? Pedro parece ali um grande, né, um perigoso, né, uma pessoa perigosa. Mas o fato é que os judeus se lembravam de como Pedro havia sido liberto da última vez. Vamos abrir lá para a gente lembrar. Atos 5, 18, 19. Vai contar como Pedro foi preso e como o anjo de Deus vai libertá-lo. Então, talvez a lembrança disso tenha feito os judeus alertarem Herodes, né, de que ele era um cara que era preso, mas não conseguia ficar preso nas cadeias. Por isso, essa tão grande escolta, né, essa vigilância. Vamos lá, quem achou pode ler. E lançaram a mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse. Né? O anjo vai dizer aí, vai para o templo novamente. Nós já falamos sobre essa passagem aqui. Sai e volta lá para o templo para pregar, né, para ensinar. Então, por causa disso, essa grande vigilância sobre Pedro. Nós vamos ver no versículo 6 que a coisa era tão séria que ele foi algemado a 2 soldados. Pedro tinha um soldado a cada lado. Seu lado fora, mais 2 sentinelas, né, mais fora 2 soldados vigiando as portas da prisão. Então Herodes vai prendê-lo porque pensou em apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aqui, diferentemente de Jesus, ele pretende apresentar, julgar a Pedro, né? Porque certamente a sua sentença já estava traçada, a sentença de morte. Ele pretende apresentar Pedro depois das festas da Páscoa. Pedro então estava guardado na prisão. Mas olha o que acontece, gente. A igreja orava com insistência a Deus por ele. A igreja permanecia em oração pela vida de Pedro. E é por isso que Deus vai se mover, né? Por causa dos seus planos, por causa da sua vontade, mas por causa da intercessão também da igreja. Ora, Lucas continua narrando, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, olha aí, acorrentado com 2 cadeias. E as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E aí eu te pergunto, será que você, sabendo que você vai ser morto no dia seguinte, conseguiria dormir assim como Pedro? Sim. Isso é uma coisa chamada a paz de Cristo, que guarda a vida do cristão. Certamente Pedro vai se lembrar daquilo que Jesus havia dito para ele. Pedro, quando fores
João, lá, capítulo 22, se eu não me engano, 21, 22 do Evangelho de João, Pedro vai falar, ou Jesus vai falar acerca do futuro de Pedro. Pedro, quando eras moço, você fazia o que você queria, você ia para onde queria. Mas quando fores velho, outro te cingirá. Né? Vai te levar para lugares onde você não quer ir. Então, Pedro sabia que ia chegar a ser velho. Talvez por isso ele dormisse, né? Por causa da promessa de Cristo. E eis que sobreveio um anjo. Olha, Deus libertando aí Pedro de uma maneira miraculosa novamente, né? Um milagre. De uma forma sobrenatural. Veio um anjo do Senhor e a luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: olha só, Pedro estava com tanto sono, que o anjo precisou cutucar ele para ele acordar e dizer tudo que ele tinha que fazer. Olha, cinge-te e calça as tuas sandálias. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue. Quer dizer, Pedro, até então, ele não sabia se era sonho, o que ele estava vivendo, se era realidade. Ele estava tão num sono, acredito, tão profundo, que ele não consegue se dar conta de que aquilo tudo ali é real. Ele só vai se dar conta disso quando ele chega do lado de fora da prisão. E aqui uma outra coisa interessante. Você vê aqui, olha o anjo falando: Pedro, cinge-te e calça tuas sandálias. O anjo não fez para Pedro aquilo que ele podia fazer. O anjo despertou, né? Por causa da ordem de Deus, as cadeias vão se soltar das mãos de Pedro, as portas vão se abrir. Mas o anjo não faz aquilo que Pedro tem que fazer: se calçar, se vestir, colocar a capa. É isso que o anjo ordena e Pedro faz. Pedro, então, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Acho que ele estava pensando que ele estava sonhando. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, lembrem-se, 4 quaternos de soldado, 4 grupos, 4 soldados, né, no quaterno, 4 soldados, 2 acorrentadas a Pedro e mais 2 do lado de fora. Depois que eles passaram a primeira e a segunda sentinela, né, a guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. O anjo veio para cumprir uma ordem de Deus. Cumpriu, tchau e benção, né? Vai embora. Ele veio para executar as ordens de Deus. Por isso que os anjos são espíritos ministradores, né? Eles executam fielmente as ordens de Deus. Se Deus manda matar, o anjo mata.